Fala, minha galera do YouTube, fala, minha galera do Spotify, podcast do professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach, especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. Vamos que vamos, vamos que vamos. Hoje eu quero falar sobre uma dor silenciosa que fere profundamente muitos concurseiros, muitas concurseiras. Chama-se incompreensão. Quando eu falo em compreensão, eu estou dizendo, eu estou me referindo ao quê? Quando você decide estudar para concursos, mudar a rotina, abrir mão de festas, de finais de semana, abrir mão do lazer, é comum você ouvir críticas. E o mais doloroso, muitas vezes, essas críticas vêm de pessoas mais próximas. Se você se identificou com esta frase, com esta temática, é fundamental que você fique comigo até o fim. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações, lembra de não deixar para depois, lembra do episódio de ontem, de não deixar para depois, principalmente pequenas ações. Já se inscreve, já ativa as notificações e deixa 5 estrelas. Se está no YouTube, já curte esse episódio, se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos que vamos, vamos que vamos. A pergunta que eu tenho para você é: você já ouviu frases como "você estuda demais, não vive a vida"? Isso não é para você. Escolha algo mais fácil. Você já tentou tanto. Por que você insiste? Essas frases, elas doem porque elas vêm carregadas de julgamento. Note, preste atenção. Você estuda demais, não vive a vida. A pessoa está julgando sobre a forma pela qual você está se dedicando a algo. Isso não é para você escolher algo mais fácil, ela está julgando a sua capacidade. Você já tentou tanto, por que você insiste? Ela está mais uma vez dizendo que você não tem capacidade de. Por isso que a dor ela é tão latente. O estudante, ele se sente sozinho, se sente incompreendido e até questiona se realmente deve continuar. Se isso já bateu em você, é fundamental que você ouça a história do Diego, que eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas antes de falar da história do Diego, guarda esta frase. A incompreensão, ela não apaga o seu propósito. Ela apenas testa a sua força. Olha que frase forte. A incompreensão não apaga o seu propósito. Ela apenas testa a sua força. Como prometido, eu vou te apresentar a história do Diego. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu estou falando de histórias reais, porém com nomes fictícios, justamente para não gerar uma exposição do mentorado, da mentorada. É possível que, como existem os eventos presenciais, como existem os eventos ao vivo, que uma pessoa conheça outra. Então, justamente para não gerar essa exposição, sempre os nomes utilizados serão nomes fictícios, mesmo que a pessoa me autorize a contar a história dela. Eu vou te apresentar a história do Diego. O Diego, ele decidiu focar 100% nos estudos. Reduziu saídas, cortou gastos e mudou um ciclo disciplinado. Olha só, olha só, olha só. Ele reduziu saídas, ele cortou gastos e ele passou a seguir, ou seja, houve a montagem de um ciclo disciplinado de estudos. Por quê? Porque a partir do momento que ele passa a ser um mentorado, uma mentorada, eu passo a estruturar a estratégia. Então, naturalmente, o que antes era quando desce para estudar, o Diego passou a cumprir uma jornada assídua de estudos, focada na rotina que ele me apresentou. Eu, enquanto treinador, tracei todo um plano estratégico.
No começo, o Diego ouvia da mãe. Você não está exagerando, não? Ouvia dos amigos. Para que estudar tanto se quase ninguém passa? E até mesmo da namorada. Parece que o concurso virou mais importante do que eu. Cada crítica era como uma facada. O Diego então pensava: será que eles têm razão? Note que esta linha de raciocínio do Diego põe em xeque o objetivo. E cada vez que cedia para agradar, o Diego perdia o ritmo, ficava mais frustrado. Porque, preste atenção, ele cedia para agradar. E isso não gerava um entusiasmo, isso não gerava uma satisfação, gerava uma frustração, porque isso gerava uma perda de ritmo. E eu não estou falando aqui em conciliar os aspectos, porque conciliar, isso vai acontecer. A minha metodologia, ela proporciona que você cumpra os diversos papéis que estão na sua vida, até porque existe a necessidade de equilíbrio. Mas quando o Diogo, mas quando o Diego, ele entendeu, quando ele aprendeu a separar opinião, presta atenção, a separar opinião de fato, tudo mudou. Ele entendeu que quem não vive a sua rotina não sente a sua dor, nem enxerga o seu propósito. Entenda. Se ninguém vive, que se ninguém está na pele do Diego, essas pessoas, por mais próximas que elas estejam, ela não sente a sua dor. Ela não enxerga o seu propósito. Ela não vive a sua rotina. E o que mudou na vida do Diego quando ele passou a enxergar dessa forma? A partir daí, as críticas elas continuaram, mas não definiam mais a sua caminhada. Meses depois, o Diego ele foi aprovado. Hoje, essa é a parte engraçada, porque ao longo desses 17 anos de atuação, mais de 15 mil alunos e mais de 5 mil alunos aprovados, as histórias elas se repetem. Claro que com personagens diferentes, claro que com alguns toques um pouquinho mais individuais, mas o final quase sempre se repete. Hoje, as mesmas pessoas que criticaram dizem: eu sempre acreditei em você. O treinador ele acaba ficando perplexo porque é impressionante como aquela pessoa que criticou tanto hoje, ela diz que sempre acreditou na outra pessoa e a gente sabe que isso não é verdade. E por isso é importante que a gente faça o antes e o depois do Diego. Pensa, lembra da história. Como é que era o Diego antes? Abalado pelas críticas, tentando justificar-se a cada escolha, vivendo com culpa, tentando agradar tudo e todos, porque tinha que agradar, inclusive assim, por causa do ritmo estudantil. Quando o Diego entendeu que não conseguiria conciliar satisfação em relação ao respectivo propósito e agradar as outras pessoas, o Diego, ele, após tomar algumas porradas no processo estudantil, o que é que mudou? O Diego, ele passou a atuar de forma firme em relação ao respectivo propósito, entendendo que incompreensão não é sentença, é parte da jornada. Não espere que a outra pessoa compreenda exatamente a jornada como você entende. Não vai acontecer isso, por mais que a pessoa te ame, por mais que a pessoa esteja com você. Em algum momento, caso ela deslize em um ato de incompreensão, porque algumas pessoas são incompreensíveis sempre, elas falam de algo que machuca. Parece que é de propósito, mas eu quero acreditar ao longo dessa jornada que elas estão sem noção. Porque quando ela vira para outra e diz: pô, você estuda tanto e ainda não conseguiu nada. Se ela não consegue enxergar que isso vai doer em você, é porque essa pessoa é uma pessoa sem noção. Por isso a frase ela é tão importante. Quem não entende o seu caminho hoje, ela vai aplaudir os seus resultados amanhã, porque nem sempre o curto prazo é justo, mas o longo prazo é. E aí eu quero lhe apresentar um protocolo que é
O protocolo da blindagem emocional. Protocolo, anote aí. Protocolo da blindagem emocional. Principalmente naqueles almoços de família. Aquele almoço que você já sabe, aquela tia chata que vai falar do seu processo. Primeiro passo, são três passos. Primeiro passo, filtre a crítica. Ou seja, você ouviu a crítica e aí você vai se perguntar: isso é opinião ou isso é um fato? Porque 90% dos casos, e aí eu não estou lhe trazendo um dado estatístico exato, mas eu quero dizer que a maior parte das situações, 90% das críticas, envolve opinião. Não é baseado em algo que foi estruturado para você, que a pessoa fez uma análise de dados e conseguiu chegar àquela conclusão. Então não é fato, é opinião. Segundo, afirme o seu propósito. Escreva em uma frase curta por que você estuda e leia todas as vezes que a incompreensão pesar. Por que você insiste tanto? Lembra da pergunta? Aí você vai dizer, porque eu quero um futuro diferente para minha filha, para o meu filho. Porque eu quero que ele tenha a oportunidade de estudar. Porque eu quero que ele tenha a oportunidade de transformar a vida dele com educação. E para eu conseguir isso, é necessário que eu pague uma escola de qualidade. Por isso que eu insisto tanto. Eu insisto tanto porque eu não aguento mais, todos os meses, ter que contar cada real que chega na minha conta. Eu sou tão dedicado, eu mereço estar em outro patamar financeiro. Eu não aguento mais essa dor financeira. Eu não aguento mais ir ao supermercado e não poder levar o que eu gostaria. Eu não aguento mais não poder levar o meu filho ou a minha filha para o shopping todo final de semana. Não importa qual é o seu objetivo, mas afirme qual é o seu propósito. E o terceiro passo, redirecione a sua energia. Ao invés de gastar tempo justificando, use essa energia para estudar mais e melhor. Alguns se motivam extremamente quando a pessoa diz você não vai conseguir. Quando a pessoa diz isso, Ave Maria. Aí, como eu brinco, aí é que eu consigo. Aí é que eu vou conseguir. Quando ela diz assim, você não vai sustentar fazer um podcast todo dia de segunda a sexta, não. Lá se vão 292 episódios. Lá se vai mais de um ano. Porque como é de segunda a sexta, não envolve sábados e domingos, por isso não 365. Entenda, o protocolo da blindagem envolve três passos. Filtrar a crítica para identificar se é opinião ou se é fato. Afirmar o seu propósito, por que que você está fazendo, por que que você está insistindo na fala da outra pessoa. E terceiro, é você redirecionar a sua energia, não para a crítica, não ficar remoendo a crítica, mas sim para você estudar ainda mais e ainda melhor. Porque a ideia do protocolo da blindagem é justamente você proteger a sua mente contra críticas que são destrutivas. Guarda esta frase: não desperdice energia tentando ser compreendida, tentando ser compreendido. Use energia para ser aprovada, para ser aprovado. E por isso que o método AV4.4 faz tanta diferença na vida dos estudantes. Primeiro, porque quando você tem planejamento, você tem clareza de carreira. Você tem clareza de onde você quer chegar. Então, isso te dá confiança quando outros duvidam. Segundo, porque que ter organização faz diferença? Porque quando você tem ciclos estruturados, isso mostra o seu progresso real, independente do que falam. Você olha e fala, poxa, quanto eu já me afastei do ponto A, que foi o ponto de partida. Para de olhar quanto falta para o ponto B. Olha o quanto você já se afastou do ponto A. Terceiro, quando eu falo em aprendizado eficiente, existem técnicas para você reter o que você está estudando. Existem resultados visíveis que provam a sua
eficácia no processo estudantil. Quando você olha, por exemplo, que você vai para uma prova, e por isso que eu insisto tanto em você fazer treinamentos de luxo, e você fala: caramba, antes eu não reconhecia nada das questões, hoje eu já sei do que se trata, eu já sei qual é a disciplina, eu já sei quais são os temas, já sei quais são os subtemas, eu até posso ficar em dúvidas de duas alternativas. Em de repente 30, 40% da prova, mas eu consigo reconhecer algo que eu não conseguia antes. Isso faz com que você consiga assentar o quarto pilar, que é justamente o você ressignificar a crítica, transformar dor em combustível. Por isso que eu digo, quando a pessoa diz você não vai conseguir, se eu vou conseguir. E por isso que ouvir os podcasts todo santo dia é tão importante para você transformar dor em combustível. E como você já sabe, com essa forma, os estudantes, por isso que é muito importante vocês comentarem, porque eu venho observando que a mudança que eu fiz, da estrutura do episódio, mostrando histórias reais, mostrando as situações dos protocolos, como o protocolo de vencer a procrastinação, ou seja, o protocolo dos 15 minutos, agora o protocolo da blindagem. São situações que fazem com que você tenha um cenário relacionado a ações práticas. Então, por isso, a microação prática de hoje qual é? Pegue um papel e caneta agora e escreva. Por que eu decidi estudar para concursos? Faça isso agora. Ah, professor, estou estudando. Pega lá o seu WhatsApp, na conversa com você mesmo, grava um áudio para você mesmo. Tem algumas pessoas, várias pessoas, né, que eu inclusive indico que você ouça no deslocamento para o trabalho. Você está na esteira, então vai lá, ó, solta o áudio e fala para você mesmo. Vai na conversa você com você mesmo, ou o grupo que você tem sozinho, ou simplesmente o WhatsApp hoje tem essa funcionalidade de você escolher seu próprio nome. Ah, não sabia, é. Você escolhe lá o seu próprio nome, então, eu coloco lá Alan. Então, vai aparecer o meu próprio contato, inclusive no WhatsApp vai aparecer você. E, e fala por que que você decidiu estudar para concursos. Por que que você estuda para concursos? Qual é a razão? Não é porque eu quero ser aprovado ou aprovado, por que que está por trás dessa aprovação? O que é que você quer alcançar com a estabilidade no serviço público? O que é que você quer? Ah, professor, eu quero estabilidade financeira. Ah, professor, eu quero estabilidade profissional. Ah, professor, eu quero conquistar o sonho da casa própria. Ah, professor, eu quero sair da casa dos meus pais. São vários objetivos legítimos. Deixa essa frase visível. Quando vier a crítica, lê em voz alta. Esse é o seu grande escudo contra a incompreensão. É fundamental, neste sentido, você entender que incompreensão não é prova de fracasso, é teste de resistência. Não é obrigação dos outros entenderem o seu sonho. É sua responsabilidade, no entanto, realizar esse sonho. Eu vou repetir, não é obrigação dos outros que eles entendam o seu sonho, mas é sua obrigação, é sua responsabilidade realizar esse sonho. E por isso que esse episódio, ele certamente fez muita diferença na sua vida. E se fez essa diferença, ajude a fazer a diferença na vida de outras pessoas. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma pessoa. Você tem direito de compartilhar com uma pessoa. Só que escolhe a pessoa que também sofre com a incompreensão. A pessoa que precisa ouvir este episódio para ir para o próximo nível. E se você precisa, e você que está me ouvindo, se você precisa de ajuda para seguir firme, mesmo sem apoio, é fundamental que você tenha o direcionamento de um treinador. Por isso, eu vou deixar na descrição desse episódio o meu Instagram, @prof.alanvinicius, assim como o meu WhatsApp, 719-9381-1035. Manda mensagem, diz, professor, preciso de ajuda, não tenho apoio de outras pessoas, estou me sentindo muito só. Eu preciso vencer a procrastinação, eu preciso efetivamente ter um direcionamento, ter uma organização. São esses fatores que vão lhe levar para o próximo nível. Afinal de contas, onde você deseja estar daqui a um ano? Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 293. Valeu! Grande abraço!